Descubra os 11 versículos bíblicos que podem libertar a sua mente da dor na alma antes que a ansiedade te vença. Você já sentiu sua mente correr em 1000 direções enquanto sua alma implorava por descanso? Já viveu aquele silêncio que ninguém ouve, mas dentro de você grita como um trovão? Ansiedade não é apenas preocupação, é uma guerra interna. Uma batalha invisível travada entre pensamentos que aceleram e um coração que já não sabe mais o que é paz. Existem dores que a boca não confessa, mas que habitam o olhar, o corpo, os sonhos interrompidos. E talvez você esteja aí, agora, cansado de tentar ser forte, cansado de esconder o que sente, cansado de esperar respostas que não chegam. A alma dói, mas o mundo não para. E no fundo, você sente que está lutando contra algo que não consegue explicar, muito menos vencer sozinho. Mas e se eu te dissesse que há palavras capazes de romper essa prisão silenciosa? Palavras que não foram inventadas por homens, mas sopradas por Deus para libertar mentes aflitas e restaurar almas em pedaços? Este vídeo não é uma simples lista de versículos, é um encontro. Uma jornada devocional, emocional e espiritual, feita para conduzir você da confusão para a clareza, do medo para a fé, da ansiedade para a presença de Deus. Em cada capítulo, você vai ouvir não apenas letras sagradas, mas chaves espirituais que desbloqueiam áreas esquecidas da sua mente, daquelas que você mesmo escondeu por não saber como lidar. A ansiedade tenta convencer você de que está sozinho, de que sua dor é pequena demais para Deus, de que sua oração não faz diferença. Mas hoje, essa voz será confrontada com a verdade, porque a palavra de Deus não é apenas consolo, é espada, não é apenas afago, é cura. E existe um versículo, talvez 2, talvez 11, que vão falar direto com a sua dor. Você não chegou aqui por acaso. Há um propósito para esse momento. Há um mover de Deus prestes a acontecer. E tudo começa com um coração disposto a ouvir. Não qualquer voz, mas a voz que criou o céu e a terra e que também criou você. Prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar a atmosfera dentro de você. Pode tocar pensamentos que ninguém mais toca. Pode trazer à tona lágrimas que você não chorou e respostas que você nem sabia que precisava. Este é o tipo de vídeo que você ouve com o coração aberto e os olhos marejados, porque aqui a palavra não apenas fala, ela visita, ela cura, ela transforma. E se você estiver pronto para essa jornada de libertação, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo através da tua palavra e continue comigo até o último versículo, porque um deles pode ser exatamente o que sua alma estava esperando para respirar de novo. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Existem feridas que ninguém vê, mas Deus sente. Feridas que não sangram por fora, mas que gritam por dentro. E às vezes, a maior dor não é a que faz barulho, é a que habita o silêncio. É acordar todos os dias carregando o que ninguém percebe. Sorrir por fora enquanto o coração está implorando por socorro. Essa é a dor da alma, a dor que a ansiedade usa como alimento. E é aí que esse versículo entra como luz na escuridão. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Pare, respire essa promessa, porque talvez você achou que Deus só está perto dos fortes, dos espiritualmente constantes, dos que têm tudo sob controle. Mas esse versículo diz o contrário. O lugar onde Deus mais se aproxima é onde há dor, onde há verdade, onde há quebrantamento. Você se sente quebrado? Então é aí que o Senhor está. E Ele não vem para apontar sua fraqueza, Ele vem para salvar. Ele salva os contritos de espírito, aqueles que reconhecem que chegaram ao fim das próprias forças, que estão em pedaços sem saber como continuar. A ansiedade se aproveita das brechas da alma.
Ela entra quando o cansaço se acumula, quando os traumas do passado não são tratados, quando você aprende a esconder suas dores em vez de levá-las ao altar. Mas hoje, o Salmo 34:18 abre uma nova porta, a da rendição que atrai a presença de Deus. Porque Deus não se impressiona com máscaras. Ele não responde à performance. Ele responde ao coração que diz: Pai, eu não aguento mais, me ajuda. Se hoje você está nesse lugar, cansado, sobrecarregado, confuso, fragmentado, saiba, Ele está perto. Não por mérito seu, não porque você orou direito, mas porque Ele prometeu estar onde os corações estão quebrantados. E Deus cumpre o que promete. Feche os olhos por um instante. Imagine essa cena. Você no meio de um campo vazio, joelhos no chão, mãos vazias, olhos inchados. E então, o som de passos suaves se aproxima. É Ele, o Pai, o médico da alma, o Deus que não precisa de grandes rituais para agir. Basta um coração sincero e quebrado. Esse é o momento em que você pode parar de lutar sozinho. Você pode deixar que Ele entre nas suas memórias mais dolorosas, nas palavras que você ouviu e que ainda ecoam dentro de você, nas perdas que você nunca superou. Porque o que o Salmo 34:18 revela é que a dor não afasta Deus, ela o atrai. Ela é como um sinal silencioso que sobe ao céu e diz: Pai, estou aqui e não consigo continuar sem ti. Então, faça dessa palavra sua oração agora. Senhor, meu coração está quebrado, minha mente está cansada, minha alma está gritando, mas se tu estás perto dos que sentem assim, então vem. Me visita, me abraça, me salva. Entra onde ninguém mais entra. Faz de mim um lugar da tua presença. Escreva nos comentários: Deus está perto de mim, mesmo na minha dor. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Há uma ansiedade que não nasce do medo, mas da tentativa desesperada de controlar o que não se pode prever. Ela surge quando a mente insiste em projetar futuros que ainda não existem. E se? Essa é a pergunta que alimenta a inquietação. E se não der certo? E se eu for rejeitado? E se eu nunca for curado? E se tudo piorar? É nesse campo de batalha mental que Filipenses 4:6-7 se apresenta como um refúgio divino. Não um refúgio de fuga, mas de rendição. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa ordem não é uma cobrança, é uma libertação. Não é Deus exigindo frieza emocional. É Ele dizendo: você não precisa carregar isso sozinho. Porque o mundo diz: se preocupe, se antecipe, controle. Mas Deus diz: ore, suplique, agradeça. 3 verbos que nos reposicionam. Orar é abrir a porta do coração. Suplicar é reconhecer a dependência. Agradecer é confiar no cuidado divino antes mesmo da resposta chegar. Esse versículo nos mostra que a ansiedade não se vence apenas com força mental. Ela se desarma com adoração, com entrega, com oração sincera. E é nesse terreno da entrega que acontece o milagre silencioso, a paz que excede todo o entendimento. Você já sentiu essa paz? Aquela que não faz sentido nenhum, mas simplesmente toma conta do seu peito. Você ainda não tem todas as respostas. As circunstâncias continuam difíceis, mas algo dentro de você se aquieta. É como se o céu dissesse: mesmo sem entender, você pode descansar. E essa paz não é qualquer paz, é a paz de Deus, a paz que vem dele, e por isso não depende das condições externas. É uma paz que guarda, protege, não apenas a mente que pensa demais, mas o coração que sente demais. Você tem orado ou apenas se preocupado? Você tem colocado diante de Deus suas dores
ou apenas remoído cada detalhe delas? Filipenses 4, 6, 7 é um convite, um resgate, uma estratégia espiritual contra o colapso emocional. Pare de negociar com seus pensamentos. Comece a conversar com Deus e faça isso com fé, com gratidão. Porque quando você entrega tudo, até aquilo que ainda te machuca, você dá ao céu a oportunidade de trabalhar onde sua força já não alcança. Declare agora em nome de Jesus: Senhor, eu entrego agora cada preocupação que tem dominado minha mente, cada íce que me paralisa, cada medo que insiste em crescer no silêncio. Toma isso nas tuas mãos. Substitui minha inquietação pela tua paz. Guarda o meu coração, guarda a minha mente. Eu sou teu e eu escolho confiar. Escreva nos comentários: Senhor, toma o controle daquilo que está me tirando a paz. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você já tentou encontrar paz dentro de uma mente em ruínas? Já percebeu como os pensamentos, às vezes, se tornam labirintos, onde cada saída leva a mais confusão? É como estar em meio a uma tempestade sem saber onde está o chão. As ondas das emoções vêm com força, e quando achamos que passará, elas voltam ainda maiores. Pensamentos acelerados, ininterruptos, que roubam o sono, a tranquilidade e a fé. E nesse caos interno, Isaías 26, 3 nos revela algo extraordinário. A paz não depende da ausência de problemas, depende da firmeza do propósito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Não é qualquer paz, é perfeita, completa, não rachada pela dúvida nem corroída pelo medo. E essa paz não é fruto de um esforço humano, mas de uma preservação divina. A mente encontra descanso quando o coração encontra um propósito, e o propósito nasce da confiança. Confiança no Deus que governa o invisível. Confiança em um plano que não precisa de explicações para ser eterno. Confiança que resiste ao barulho do mundo, porque se firma no sussurro do Espírito. A ansiedade nasce quando tiramos os olhos da rocha e fixamos nas ondas. Mas Isaías nos lembra: quem confia, permanece. Quem permanece é guardado. E quem é guardado vive em paz, mesmo quando tudo em volta está desmoronando. Talvez o seu maior conflito hoje não seja o que está acontecendo ao seu redor, mas o que está se passando dentro de você. Talvez você esteja tentando manter o controle, resolver tudo sozinho, equilibrar emoções que não consegue nem nomear. Mas esse versículo traz um código espiritual que desmonta essa guerra interior. A paz vem para quem decide permanecer firme, não por ser forte, mas por confiar em quem é fiel. Você não precisa entender tudo para ter paz. Você só precisa confiar, não com uma confiança superficial que depende de respostas, mas com uma confiança profunda, que repousa na fidelidade de Deus. Hoje, talvez a única coisa que você precise fazer é parar de lutar com os seus próprios pensamentos e começar a firmar sua alma na palavra, no propósito, na rocha que não muda. E se você não sabe mais o que é ter paz, repita esta oração agora: Senhor, eu não quero mais sobreviver em meio ao caos da minha mente. Eu preciso da tua paz, a que tu mesmo prometeste guardar em mim. Conserva meu coração em ti, fortalece meu propósito, mesmo quando tudo parecer vago. Me ajuda a confiar quando minha alma estiver cansada, que minha paz não dependa de respostas, mas da tua presença. Agora escreva nos comentários: minha confiança está no Senhor e minha paz vem dele. 2 Coríntios 10, 5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nem todo pensamento que você tem veio de você. Alguns nasceram de traumas, outros foram semeados por palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Outros ainda foram sussurrados por vozes invisíveis, tentando te convencer de que você nunca será suficiente.
A mente é campo de batalha, mas também pode ser altar. E Paulo escreve aos Coríntios uma revelação que expõe um segredo de guerra espiritual. Levamos cativo todo pensamento. Isso significa que seus pensamentos não têm o direito de te dominar, a não ser que você os deixe livres demais para vagar sem direção. Quando você não filtra os pensamentos, eles criam fortalezas. E o problema com as fortalezas é que elas se tornam prisões. Você começa acreditando em uma mentira e termina construindo sua identidade sobre ela. Pensamentos como eu falhei e nunca serei perdoado, ninguém se importa comigo, Deus me abandonou, eu não sou digno. Esses pensamentos, se não forem levados cativos, se tornam juízes implacáveis dentro da sua alma. Mas Paulo não manda reprimir o pensamento. Ele ensina algo mais profundo: submeter cada pensamento a Cristo, ou seja, trazer a luz da verdade, expor diante da cruz, colocar cada pensamento na presença daquele que conhece o coração. A ansiedade, muitas vezes, é o fruto de pensamentos desgovernados. Quando sua mente corre em direções opostas, você se esgota tentando acompanhar. Mas o Espírito Santo te convida hoje a fazer uma escolha diferente. Não fuja dos pensamentos, conduza-os ao trono. E talvez você pergunte: como eu levo um pensamento cativo? Você começa confessando, depois discernindo se ele vem da palavra ou da dor, e por fim, declarando sobre ele a autoridade de Cristo. Todo pensamento que gera medo, culpa, acusação ou isolamento precisa ser substituído pela verdade da palavra. Se a sua mente tem sido um campo minado, declare guerra contra toda fortaleza levantada pelo engano. Você não é o que pensam. Você não é o que você mesmo acha. Você é o que Deus diz. E Ele diz que você é amado, perdoado, chamado, renovado. Hoje, faça uma aliança com a sua mente. Ela não será mais casa de mentiras, mas morada da verdade. E ore comigo. Senhor Jesus, ensina-me a reconhecer os pensamentos que não vêm de Ti. Me dá discernimento para identificar a mentira e coragem para substituí-la pela Tua palavra. Hoje eu levo cativo todo pensamento que me acusa, que me confunde, que me paralisa, e declaro: minha mente pertence a Ti. Meus pensamentos se submetem à Tua verdade, e a paz que excede todo entendimento reinará sobre mim. Escreva nos comentários: hoje eu levo meus pensamentos cativos a Cristo. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há dores que não vêm do que você perdeu, mas do que você aprendeu errado sobre si mesmo. Vivemos cercados de vozes, expectativas e comparações. O mundo grita: seja mais, prove o seu valor, corra, conquiste, apareça. E sem perceber, muitos estão exaustos tentando caber em moldes que nunca foram criados por Deus. A mente se torna um campo de condicionamento e a alma um espelho quebrado de opiniões alheias. É por isso que Paulo escreve algo tão profundo e libertador: não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, não aceite o formato que o sistema quer te impor. Não se molde à cultura do medo, da comparação e da pressa. O mundo ensina a performar, o espírito a permanecer. O mundo ensina a competir, o espírito a confiar. Mas a chave desse versículo está na segunda parte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação verdadeira não começa nas circunstâncias, começa na mente, porque o corpo vai onde a mente o conduz, e a mente vai onde o espírito está firmado. Você não precisa mudar o cenário para mudar por dentro. Precisa permitir que o Espírito Santo renove os pensamentos que sustentam o seu cansaço. E renovar não é esquecer, é reinterpretar à luz da graça. É olhar para as mesmas situações, mas sob um novo entendimento. É perceber
que o que um dia foi ferida, hoje pode ser testemunho. Que o que um dia foi queda, hoje é chão de aprendizado. A ansiedade cresce quando você tenta viver como o mundo vive, esperando de Deus resultados que o mundo aplaude. Mas o Espírito te chama hoje para um outro padrão. O padrão da quietude, da confiança, da transformação interior. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já notou? A vontade de Deus não precisa ser forçada. Ela se experimenta, ela se vive, passo a passo, quando a mente se alinha ao céu. E essa renovação não é mágica, é diária. É um processo de desmontar velhas crenças e reconstruir novos fundamentos. É parar de se definir por traumas e começar a se ver como filho. É substituir o "eu preciso provar" por "eu já fui escolhido". Hoje talvez o que você precise não é que tudo mude, mas que você comece a pensar diferente sobre o que vive. Deixe Deus reinterpretar sua história. Ore assim: Senhor, renova a minha mente. Apaga os rastros das mentiras que aceitei como verdades. Me ensina a pensar como quem te pertence. Não quero viver conformado com o padrão do medo, da pressa ou da comparação. Transforma meus pensamentos até que eles reflitam o teu coração. E que a tua vontade, boa, agradável e perfeita, se manifeste em cada área da minha vida. Escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente e me ensina a pensar como o céu. Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Há momentos em que a alma fala mais alto do que a fé. Você ora, mas parece que as palavras voltam. Você crê, mas o coração continua pesado. Há dias em que o corpo se levanta, mas o espírito continua prostrado. E no meio desse abismo invisível entre o que você sente e o que acredita, o salmista nos mostra algo extraordinário. A alma pode ser ensinada a esperar. Por que estás abatida, ó minha alma? Davi está conversando consigo mesmo. Ele está exausto, emocionalmente drenado, mas ele se recusa a aceitar o abatimento como destino. Ele faz algo que poucos têm coragem de fazer. Fala com a própria alma. Ele a questiona, a confronta e ao mesmo tempo a consola. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É como se ele dissesse: eu sei que você está cansada, mas ainda há esperança. Eu sei que a dor é real, mas Deus ainda é fiel. Eu sei que as lágrimas não cessaram, mas o louvor ainda é possível. Quando a mente está cercada pela ansiedade, a alma precisa ser pastoreada, porque a alma sem direção se perde entre as emoções. Ela acredita nas mentiras do medo, exagera o tamanho dos problemas e esquece a grandeza de Deus. Mas quando você, pela fé, começa a conversar com a sua própria alma, o cenário muda. Você não nega a dor, você a reposiciona. Davi não diz: por que estou triste? Ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Ele separa a identidade da emoção. Ele entende que a alma sente, mas o espírito comanda. Que a tristeza pode existir, mas não precisa governar. Esse é o poder da palavra. Ensinar a alma a esperar, mesmo quando o corpo treme, mesmo quando o coração dói, mesmo quando a resposta demora. Esperar em Deus não é passividade, é resistência espiritual, é permanecer quando tudo dentro de você quer fugir. E há algo mais profundo neste versículo: pois ainda o louvarei. Davi fala do futuro como se já fosse presente. Isso é fé madura. É a decisão de louvar antes do milagre. É a coragem de crer quando a alma ainda chora. É dizer: eu não sinto, mas eu sei. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu espero. Se a sua alma está abatida, não a silencie. Converse com ela. Lembre-a de quem é o seu Deus. Diga a ela que o socorro vem.
que o louvor voltará, que o sol nascerá de novo. Ore agora: Senhor, minha alma está cansada e eu não nego isso, mas eu te entrego cada parte abatida de mim. Me ensina a esperar, mesmo sem forças. Me faz lembrar que o teu amor não depende do meu estado emocional. Hoje eu declaro: ainda te louvarei, ainda verei tua fidelidade, ainda descansarei em ti. Escreva nos comentários: minha alma aprende a esperar em Deus, mesmo cansada. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem dores que não se explicam, apenas se carregam, fardos que ninguém vê, mas que pesam no íntimo como toneladas. Você acorda, respira fundo e já sente o peso invisível do dia. Não é o trabalho, nem as contas, nem as pessoas. É algo interno. É o cansaço de ser forte demais por tempo demais. É a alma oprimida tentando parecer bem. Mas Jesus, com palavras que atravessam séculos e chegam direto ao coração ferido, diz: vinde a mim. Esse convite não é para os perfeitos, não é para os que têm tudo resolvido. É para quem está cansado, oprimido, sobrecarregado. Jesus não diz: quando você melhorar, venha. Ele diz: venha agora, do jeito que está, com suas dúvidas, seus medos, seu choro engasgado, suas batalhas silenciosas. Ele não exige força, exige entrega, não exige explicações, exige presença. E ele promete algo que o mundo não pode dar: alívio. Não é distração, não é anestesia, é descanso real para a alma, não apenas para o corpo. Porque o que nos adoece não é só o que enfrentamos fora, mas o que carregamos por dentro. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está falando de uma troca. Ele não apenas tira seu fardo, ele coloca sobre você um novo, leve, suave, suportável. Não porque a vida muda imediatamente, mas porque agora você não carrega mais sozinho. Você aprende a descansar mesmo andando, a respirar fundo mesmo em meio à pressão, a ter paz mesmo em tempos de guerra. Aprendei de mim. Há um aprendizado na dor, mas Jesus ensina de uma forma diferente. Ele não te grita ordens, ele te convida a observar seu coração. Porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu não te pressiono, eu te acolho, eu não te julgo, eu te ensino, eu não te apresso, eu caminho contigo. Esse é o mestre que cura, aquele que vê além do comportamento, que entende a exaustão invisível, aquele que não diz reaja, mas sim descanse em mim. Se a sua alma está cansada, esgotada por dentro, talvez seja a hora de parar de lutar sozinho, de deixar o fardo nas mãos que foram cravadas por amor, de se permitir descansar, não por fuga, mas por fé. Porque há um lugar onde a alma cansada encontra alívio, e esse lugar não é geográfico, é uma pessoa. Declare agora: Jesus, eu estou cansado, não apenas fisicamente, mas cansado por dentro. Hoje eu aceito o teu convite. Eu venho a ti com tudo o que sou e tudo o que carrego. Toma meus pesos, minhas pressões, minhas dores ocultas. Ensina-me a descansar. Me cobre com teu jugo suave e me conduz ao teu descanso. Escreva nos comentários: eu aceito o convite de Jesus. Vou descansar nele. Salmo 23, 1, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando tudo à sua volta parece um campo de batalha, essa é a palavra que se levanta como refúgio. Há momentos em que sua mente está tão desgastada, sua alma tão esvaziada, que tudo o que você quer é um lugar de descanso, mas o mundo só oferece cobrança. A rotina exige, as pessoas esperam, o tempo não para.
Mas a palavra de Deus chega e revela. Você tem um pastor, e esse pastor não é indiferente. Ele não observa de longe sua luta mental. Ele te conduz com mansidão, com intenção, com amor. O Senhor é o meu pastor. Essa não é apenas uma declaração poética, é uma verdade espiritual profunda. Você não está perdido, você tem direção, você não está sozinho, você é guiado, você não está sem cuidado, você é pastoreado. Nada me faltará. Não significa que tudo será perfeito, mas sim que tudo o que for essencial para a sua caminhada, para a sua cura, para a sua libertação emocional, será provido. O Deus que conhece sua dor sabe também o que você precisa para superá-la. E Ele tem o controle de cada detalhe. Deitar-me faz em verdes pastos. Talvez você não se lembre da última vez que conseguiu descansar em paz. Talvez deitar-se signifique apenas rolar de um lado para o outro, buscando respostas. Mas o pastor te conduz até lugares onde a alma repousa, onde o espírito não está mais em alerta, mas em comunhão. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A mente ansiosa quer correr, mas o Espírito de Deus guia com calma. Ele não empurra, ele conduz. E quando ele guia, até o caos obedece. O que era desespero se transforma em paz. As águas turbulentas se tornam fontes de refrigério. Refrigera a minha alma. Esse é o ponto. Deus não quer apenas te dar uma pausa, Ele quer restaurar o seu interior. Refrigerar é mais do que acalmar, é devolver a vida, é tirar a alma da exaustão e trazê-la de volta ao lugar onde ela pode respirar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não porque você merece, não porque você acertou em tudo, mas porque o nome dele é fiel. E ele não deixa ovelhas pelo caminho, ele busca, resgata e guia, até mesmo as que se sentem perdidas dentro de si. Então, se sua mente está à beira da exaustão, se você tem chorado em silêncio, tentando manter tudo sob controle, hoje o pastor está dizendo: deixe-me te guiar, deixe-me te deitar nos pastos da minha paz, deixe-me refrigerar a sua alma cansada. Fale com Deus agora. Senhor, eu estou cansado de tentar guiar minha própria vida. Meus pensamentos se confundem, minhas emoções oscilam, mas hoje eu declaro: Tu és o meu pastor. Toma minha mente, minha alma, minha dor. Guia-me com Tua paz. Refrigera a minha alma com Tua presença. Me ensina a descansar em Ti. Escreva nos comentários: O Senhor é meu pastor. Minha mente descansa nele. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem dias em que o medo não bate na porta, ele já está morando dentro da casa. Você tenta controlar, tenta esconder, tenta se convencer de que está tudo bem. Mas por dentro, a ansiedade começa a pintar cenários catastróficos. E a mente, já frágil, acredita em cada um deles. E se der errado? E se eu não aguentar? E se ninguém vier me socorrer? É nesses momentos que Isaías 41:10 se torna um abrigo no meio do colapso. Não é apenas um versículo bonito para postar. É uma declaração de presença divina no meio da vulnerabilidade humana. Não temas, porque eu sou contigo. Deus não diz: não tema porque você é forte. Nem: não tema porque tudo vai dar certo do seu jeito. Ele diz: não tema, porque eu estou aqui. A presença dele é a resposta que o medo não consegue vencer. Porque onde ele está, o caos perde autoridade. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Assombrar é viver à mercê de pensamentos que te paralisam. Mas quando você lembra quem é o seu Deus, a alma encontra chão. O Deus que criou os céus e a terra não te abandona no vale da ansiedade. Ele não observa de longe. Ele desce ao teu nível e caminha contigo.
eu te fortaleço. Quando suas forças estão no fim, quando até levantar da cama parece uma guerra, quando sorrir exige esforço, Deus entra em cena, não para te julgar, mas para te fortalecer por dentro. Ele não apenas observa sua luta, ele injeta coragem onde o medo dominava. E te ajudo. Essa frase deveria ser escrita nos muros da mente ansiosa, porque às vezes você sente que ninguém entende, que tudo depende de você. Mas Deus diz: eu te ajudo, não com ajuda qualquer, com intervenção divina, com soluções que a lógica não prevê, com caminhos onde você só via fim. E te sustento com a destra da minha justiça. Você já se sentiu caindo por dentro? Como se estivesse despencando em pensamentos negativos, memórias dolorosas, suposições cruéis. Essa é a hora em que o braço de Deus te segura, não para te acusar, mas para te sustentar. Para te lembrar que a justiça dele não te condena, ela te levanta. Hoje, essa palavra é mais do que consolo. É uma batalha espiritual contra o medo que tenta dominar sua mente. É a voz do pastor dizendo: você não está sozinho, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te sustento. E agora, ore com essa verdade. Senhor, eu confesso, muitas vezes o medo grita mais alto do que a fé, mas hoje eu escolho crer na tua presença. Tu estás comigo, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que o cenário diga o contrário. Fortalece-me, ajuda-me, sustenta-me, toma o controle da minha mente e silencia o pânico com tua paz. Escreva nos comentários: Deus está comigo, o medo não vai me vencer. Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você já se sentiu cercado por pensamentos que nem mesmo entende de onde vêm? Como se algo dentro de você gritasse por libertação, mas não tivesse nome, forma ou direção? Às vezes, a dor da alma se esconde atrás de sorrisos forçados, decisões automáticas e rotinas vazias. Mas a mente, ela sente. E o corpo começa a gritar o que o espírito está tentando silenciar. Ansiedade, insônia, falta de ar emocional. É nesse ponto que a palavra do Salmo 139 se torna uma chave divina. Sonda-me, ó Deus. Essa não é uma oração para quem quer respostas prontas. É uma entrega, um ato de vulnerabilidade profunda. É quando você para de tentar controlar seus próprios pensamentos e convida Deus a fazer uma inspeção completa. Como quem diz: eu já não sei mais o que sinto, não sei mais o que é real ou mentira aqui dentro, mas tu sabes. Essa entrega é o primeiro passo da cura. E conhece o meu coração. Porque o coração, quando ferido, pode nos enganar, pode nos levar a reagir com dureza, quando na verdade só estamos com medo. Pode nos afastar de quem amamos, só porque tememos ser rejeitados mais uma vez. Mas quando Deus conhece o coração, Ele não nos acusa, Ele nos reconstrói. Ele separa o que é trauma do que é verdade e começa a escrever uma nova narrativa dentro da nossa alma. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa parte é corajosa, porque às vezes temos pensamentos que até nós temos vergonha de admitir. Pensamentos de desistência, de raiva, de solidão profunda. Mas Deus não se assusta com isso. Ele conhece cada espinho que a dor plantou na nossa mente e ainda assim Ele não nos rejeita, Ele nos acolhe e começa a nos curar, não apenas no comportamento, mas na raiz dos pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes o caminho mau não é visível, não é pecado escandaloso, mas sim padrões mentais destrutivos, autoacusações, medos irracionais, crenças que nos limitam, mas Deus vê. E ao invés de nos punir por estarmos feridos, Ele nos guia para fora. E guia-me pelo caminho eterno.
Esse caminho eterno não é apenas o céu depois da morte. É vida em abundância aqui, agora. É caminhar com Deus mesmo em meio às dores da mente. É ouvir a voz dele no meio do ruído dos pensamentos. É seguir pelo caminho da verdade, da liberdade, da luz que cura as trevas mais escondidas da alma. Hoje, pare de tentar esconder de Deus o que ele já conhece. Não é vergonha ter uma mente ferida. Vergonha seria continuar fingindo que está tudo bem quando o coração está aos pedaços. Convide o Espírito Santo a sondar você, a desarmar suas defesas, a tratar não só os sintomas, mas a causa invisível da dor. Ore assim: Senhor, eu te dou acesso ao que ninguém vê. Sonda o que eu não consigo explicar. Lê minhas lágrimas como quem lê um livro. Examina meus pensamentos até os mais escuros e renova minha mente. Tira de mim tudo que não vem de ti e guia-me pelo caminho da paz, da liberdade, da vida que o mundo não pode dar. Escreva nos comentários: Senhor, sonda minha mente e guia minha alma para a liberdade. Lamentações 3, 21, 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Há momentos em que tudo parece ter passado do limite. A dor está saturada, a mente cansada, a alma exausta. E então vem o pensamento: será que Deus ainda me vê? Não é uma dúvida intelectual. É um clamor silencioso de quem está tentando não desmoronar enquanto tudo desaba por dentro. Mas aqui, no meio do livro mais sombrio da Bíblia, brota uma luz. No coração de Lamentações, no epicentro do lamento mais profundo, nasce uma decisão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso não é apenas lembrar coisas boas. É um movimento de fé. É como se a alma dissesse: mesmo que tudo em mim grite dor, eu escolho lembrar da fidelidade dele. Mesmo que minha mente esteja cheia de vozes confusas, eu decido resgatar a voz que me sustentou até aqui. Essa é a arma mais poderosa contra o colapso da esperança, a memória espiritual ativada pela fé. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você já esteve à beira de ser consumido pela ansiedade, pelo medo ou pela dor? Já sentiu que só estava de pé por um fio invisível? Pois esse fio é misericórdia. Você não está aqui por força própria. Você está aqui porque o céu decidiu que você ainda não terminou. A mente pode estar ferida, mas você está sendo sustentado por algo maior que a dor, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando sua paciência acaba, a dele começa. Quando sua fé falha, a fidelidade dele continua. Quando sua mente diz: não aguento mais, o Espírito diz: ainda estou aqui, ainda te sustento, ainda acredito em você. Renovam-se cada manhã. Você pode ter ido dormir ontem se sentindo derrotado, mas hoje tem misericórdia nova, não reciclada, não vencida, nova. Como um renascimento secreto que acontece enquanto você dorme. Enquanto seus pensamentos tentavam desorganizar sua alma, Deus estava reorganizando as misericórdias para o novo dia. Grande é a tua fidelidade. Essa fidelidade não depende do seu desempenho. Ela não muda quando você erra. Ela não falha quando sua mente tropeça. Ela é constante, como um alicerce invisível debaixo de uma casa que balança, mas não cai. Porque quem sustenta a estrutura é Ele. Hoje talvez sua alma esteja dizendo: já era, não tem mais jeito. Mas a palavra responde: ainda há misericórdia, ainda há chance, ainda há esperança, e você ainda é amado. Faça agora essa oração com sinceridade. Senhor, quando tudo em mim quiser desistir, me ajuda a lembrar da tua fidelidade, lembrar das vezes em que tu me sustentaste sem que eu percebesse.
renova em mim a esperança que me faz continuar. Apaga as memórias que me consomem e acende as que me levantam. Que a tua misericórdia me alcance antes que o medo me paralise. Escreva nos comentários: tua misericórdia me sustenta mesmo quando minha mente falha. Você chegou até aqui não por acaso. Cada versículo que tocou sua alma foi como uma semente sendo lançada no solo do seu interior, mesmo que esse solo esteja ferido, cansado, confuso ou seco. A palavra de Deus não volta vazia. Ela entra onde nenhum consolo humano entra. Ela sussurra onde a mente grita. Ela fortalece onde o corpo já não reage. Talvez você tenha assistido esse vídeo em silêncio, deitado sentado com lágrimas nos olhos. Talvez nem saiba explicar o que está sentindo agora, mas sabe que alguma coisa mudou, porque quando a verdade entra, ela desarma as mentiras que o inimigo tentou plantar por anos. E quando o Espírito Santo ministra através da palavra, até os pensamentos mais obscuros precisam recuar. Você ouviu sobre um Deus que se aproxima dos quebrantados, sobre uma paz que guarda mentes perturbadas, sobre promessas que não se apagam com o tempo, sobre misericórdias que se renovam antes mesmo do despertador tocar, sobre um Salvador que te chama pelo nome quando ninguém mais te escuta. Cada versículo foi mais do que uma leitura. Foi um convite, um lembrete, uma chave. E agora, ao final desse momento, não é hora de apenas sair e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. É hora de selar o que Deus começou a fazer dentro de você. Respire fundo, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu te agradeço por cada palavra que tocou minha alma, por cada verdade que entrou onde a mentira estava escondida, por cada porção de esperança que substituiu o medo que me paralisava. Hoje eu entrego a minha mente a Ti, cada pensamento que me sufoca, cada memória que ainda dói, cada ansiedade sobre o futuro, cada peso que eu carregava como se fosse minha responsabilidade, suportar tudo sozinho. Não é mais meu, é Teu. Toca agora, Espírito Santo, os cantos escondidos da minha mente. Acalma o barulho, desfaz o nó, liberta o que foi aprisionado por anos, renova a paz que não depende de circunstâncias, a paz que guarda, que protege, que cura. Derrama tua fidelidade sobre o caos que mora em mim e que, a partir de hoje, cada manhã seja o reinício de uma nova história. Uma história onde minha mente se submete à tua voz, onde minha alma aprende a descansar, onde meu corpo sente o alívio de não carregar mais aquilo que foi entregue ao altar. Você não está sozinho. Deus conhece cada detalhe da sua guerra interior e hoje Ele escolheu te alcançar com palavras que libertam. Se você sentiu que esse conteúdo falou com você, escreva nos comentários: a minha mente pertence a Cristo. A ansiedade não terá mais o controle. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa respirar em paz de novo. Se inscreva neste canal como um ato de fé. E lembre-se, a palavra de Deus não é um alívio momentâneo. É o próprio Cristo habitando em você, até que tudo emudeça e Ele reine em sua mente.